Oi, pessoal. Vamos estar continuando com o nosso estudo do panorama bíblico. Hoje é a nossa aula de número 19 e a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a lei e sobre o Velho Testamento. Antes eu tinha falado especificamente só sobre a lei, aí hoje eu vou querer falar sobre a lei em comparação com a graça, um pouquinho só, alguns aspectos, e o maior foco dessa aula hoje vai ser as 7 festas judaicas, que eram as festas que o povo de Israel fazia, que foram instituídas por Deus, Deus que falou para eles fazerem essas festas, e depois a gente vai ver como que elas refletem no que a gente entende hoje da Bíblia, que é junto com o Novo Testamento e tudo que veio depois de Jesus. Porque essas festas foram instituídas na época de Moisés. Então tem uma grande diferença aí. Então, começando, né? A lei e a graça. É, isso aqui é mais uma continuação da aula passada, que eu tinha falado da lei, né? Mas eu acho que é um ponto muito importante de lembrar que Jesus não veio para abandonar a lei, Jesus não veio para que a gente parasse de seguir a lei, mas na verdade ele veio para cumprir a lei. Como eu tinha dito na aula passada, eu tinha falado que a lei é como se fosse o, as regras sem um motivo, sem a gente saber o porquê das coisas. E Jesus veio para nos mostrar o motivo, nos mostrar por que a gente deve fazer as coisas. A gente deve amar a Deus e amar os nossos próximos, as pessoas ao nosso redor. Se a gente cumpre esses dois mandamentos, a gente cumpre toda a lei, de uma maneira ou de outra. E é, o povo de Israel não tinha esse entendimento, eles só seguiam a lei. Estava falando aqui isso, eu vou seguir isso, sem saber o porquê. Então eles podiam estar odiando as pessoas ao seu redor, eles podiam fazer coisas em seu coração que as outras pessoas não viam, mas Deus vê e Deus percebe as coisas. E nesses pontos que Jesus vem realmente mostrar que a lei ainda faltava algo para mostrar a verdadeira vontade de Deus. Mas um ponto que eu acho que é importante ressaltar é que a lei é controladora, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a lei ela é exata, ela diz exatamente o que você pode e o que você não pode fazer. E o problema disso é que se você não consegue cumprir, você está condenado. Não consegui cumprir, então tá preso, já era, foi condenado. É assim que funciona no nosso regime jurídico, né? Mas também é assim que a lei é, da Bíblia funcionava. Você não consegue cumprir, tá errado, já era. Só que tem mais de 600 leis na Bíblia. É muita lei, né? Então, praticamente. Era muito difícil de cumprir todas, era praticamente impossível. E é por isso que até Paulo, depois, no Novo Testamento, fala que a lei condena, porque por nossas próprias forças a gente nunca vai conseguir cumprir ela. Então, nós estamos todos condenados. Que é justamente a coisa do pecado. Nós estamos todos condenados, porque por nossas forças a gente nunca vai conseguir cumprir. Mas pela graça de Deus, que mandou Jesus, ele morreu em nosso lugar para que a gente possa viver a vida que Jesus deu para nós. A gente não cumpriu a lei, a gente não consegue cumprir a lei e a gente não consegue nos libertar dos nossos próprios pecados. E é por isso que Jesus veio para nos salvar. E nessa parte das leis, Deus instituiu muitas coisas, mas entre elas, Deus também instituiu 7 festas, que eram festas do povo de Israel seguir, cada uma com seus significados e cada uma com os seus motivos. E todas essas festas vão representar algo que está no plano de Deus do que foi ou do que vai acontecer. Então, vamos começar com a Páscoa, a mais famosa de todas. Esse aqui, a maioria das pessoas sabe o significado também, né? Que hoje em dia a gente é, comemora a Páscoa por causa do sacrifício de Jesus, né? Que
Ele veio e morreu por nós na cruz para nos salvar de nossos pecados. E essa é a Páscoa do jeito que a gente entende hoje. Mas ela tinha um significado anterior, que eu também já tinha explicado nas aulas de Moisés. Que a Páscoa foi é, a festa para se comemorar a libertação do Egito. Que o povo de Israel tinha que pintar as portas com o sangue do cordeiro, juntar em família e comer aquele animal. E tinha todo um procedimento exato, tinha que se comer ervas amargas, não podia ter desperdício do cordeiro. E eles mantiveram isso, eles não fizeram só uma vez, eles não fizeram isso só para sair do Egito. Depois eles mantiveram essa prática sempre que vinha a festa da Páscoa. E eles faziam isso para justamente se relembrar que Deus os libertou do Egito. E durante a festa da Páscoa, uma das coisas que era necessário ser feito era de se comer pães asmos, que eram pães sem fermento. Que é aí que vem o nome da segunda festa, que é os pães asmos, a festa dos pães asmos. Que é, eles só podiam comer coisas sem fermento porque é, o fermento na Bíblia, a gente encontra em algumas passagens que ele representa o pecado. Ele representa o pecado, porque o fermento, quando você coloca na massa, ele vai fazer toda a massa ficar contaminada, crescer, né? E, e essa festa segue logo depois da Páscoa, porque representa justamente a morte de Jesus, que nos dá, nos torna pães asmos, pães sem fermento, pães sem pecado, pessoas sem pecado. Essa que é a ideia dos pães asmos, que graças a Jesus nós podemos viver sem pecados. E isso era feito logo depois da Páscoa mesmo, era junto, porque era isso que eles tinham que comer. E logo em seguida vinha a festa das primícias, né? E ocorria 3 dias depois da Páscoa, que era a oferta como o nome diz, primícias, né? Das primeiras coisas. Que o povo ia e trazia as suas colheitas, os seus frutos, as suas plantações e ofertava essa primeira leva para Deus. Essa era uma oferta do povo para Deus do que eles conseguiram, do que eles conquistaram. E isso dá exatamente para a ressurreição de Jesus. Eu falei que a premissa é 3 dias depois, né? É justamente Jesus que, depois da sua morte, 3 dias depois, ele ressuscitou. Isso representa, primícias, nesse caso, representa porque Jesus foi o primeiro de muitos que vão ressuscitar. E por primeiro que eu digo, não é uma ressurreição normal, como foi com Lázaro ou como foi com a menina que a gente conhece na vida de Jesus. Essa ressurreição de Jesus foi uma ressurreição diferente, porque é uma ressurreição para a vida eterna, é uma ressurreição para um corpo glorificado, um corpo novo, um corpo que não vai ter mais pecado e não vai ter mais morte. E Jesus foi o primeiro desses, o primeiro de muitos, porque todos nós vamos passar por isso também, se nós morrermos. Outra opção é Jesus voltar, que aí a gente vai direto sem precisar morrer. Mas de todo jeito, Jesus foi o primeiro, as primícias desse plano de Deus, que é de ressuscitar-nos para esse corpo novo, esse corpo sem pecados e reto. Seguindo, então, a gente tem o Pentecostes, que acontece 50 dias depois das primícias, e nessa festa, para os judeus, era uma festa onde eles ofertavam pães com fermento dessa vez para Deus. Eram 2 pães com fermento que eles deveriam ofertar. Então, se a gente já tem uma associação, quer dizer que dessa vez eles teriam que ofertar alguma coisa com pecado, né? Porque o fermento é o pecado, né? E o que a gente vê acontecer? Durante a vida de Jesus, depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias com os discípulos, conversando com eles, vivendo com eles, até que ele ascendeu aos céus e falou para os discípulos ficarem em Jerusalém, esperando que ele ia enviar o Consolador, ou ele ia enviar outro para
estar no lugar dele, que é o Espírito Santo. Então os discípulos ficaram em Jerusalém, até que certo dia, que era justamente o dia do Pentecostes, a festa do Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles e os revestiu de poder, revestiu do próprio Espírito Santo, para que eles pudessem manifestar o poder dele e realmente levar a palavra de Deus para o mundo. E aí, nesse dia, os discípulos foram revestidos do poder e essa festa, a gente sempre fala do Pentecostes como esse movimento de unção do Espírito que desce sobre os discípulos, que foi o que aconteceu. Mas o que essa festa representava, a festa que Deus passou para os judeus, o que ela representa era justamente que esses dois pães asmos, não pães asmos, agora pães com fermento. Esses dois pães com fermento representavam justamente os judeus e os gentios, os dois com pecados, mas os dois foram ofertados, entregues a Deus, porque agora, depois de Jesus, todos nós possamos parte do corpo de Cristo. E assim, nós somos um só corpo da noiva para Jesus. E Deus aceitou a todos nós. E para a gente não ter essa diferenciação mais, né, de uns com os outros, a gente tem que receber a Jesus. Que antigamente, tipo, na época de Israel, você tinha que ser judeu, seguir as leis e tudo para ser salvo, entre aspas, né? Porque aí você seria considerado reto, justo diante de Deus e você iria para o seio de Abraão. Mas não se encontraria com a presença de Deus. Você ficaria descansando, esperando a vinda do Messias. E aí Jesus veio e junto com a morte de Jesus e a remissão dos pecados, veio justamente a salvação para todos, tanto judeus quanto gentios. E logo em seguida, é a festa das trombetas, que essa festa é um pouco diferente das outras, porque ela não é tão certinha ainda, porque ela não aconteceu ainda, a sua representação pro futuro. Que no Velho Testamento, para os judeus, essa era uma festa que eles faziam como preparação para a festa da expiação, que é uma festa que eu vou falar mais pra frente, que é a próxima. Mas pra gente que leu o Novo Testamento, a gente vê em Apocalipse justamente as 7 trombetas que vêm como formas de julgamento da terra, mas elas vêm para anunciar a vinda do Messias, a vinda do Salvador, a vinda de Jesus na sua segunda vinda para a terra. E elas estavam anunciando Jesus no fim dos tempos, quando ele vem para julgar a terra. Aí isso é em Apocalipse, que eu não vou falar tanto de Apocalipse aqui agora, porque Apocalipse precisa mais um foco para explicar certinho as coisas. Mas essa festa representa as trombetas em Apocalipse que anunciam a chegada de Jesus. Então, a expiação. Expiação, como a palavra diz, é justamente a festa para expiação do pecado. Que o povo todo de Israel ia participar dessa festa justamente para oferecer sacrifícios e as coisas para serem limpos de pecados, para que eles fossem remidos de seus pecados. Que, novamente, como eu já falei algumas vezes, no Velho Testamento eles ofereciam sacrifícios para seus pecados. Sacrifícios esses que eram de animais. Então, era com sangue de animal, com vida de animal. Então, não eram sacrifícios equiparáveis. Era só uma maneira de cobrir o pecado. Enquanto Jesus não vinha, né? Depois que Jesus veio, ele foi o sacrifício de verdade e ele que pode nos lavar de nossos pecados. Ele pode tirar todos os nossos pecados de nós. Mas
Da mesma maneira que eles antes tentavam se limpar de seus pecados, eles se cobriam com esse sangue de animal, que não perdoa pecados de verdade, não limpa os pecados de verdade, só como se parasse por um tempo isso. Essa festa representa justamente a, a volta de Jesus, que vai logo depois das trombetas, em Apocalipse, que o povo de Israel vai ver o Messias de verdade e perceber que ele é o Cristo Salvador, e ali eles vão se arrepender de tudo que eles fizeram, de tudo que eles tudo que eles fizeram contra Jesus, que eles mataram o Salvador deles, eles mataram o Messias. E por fim, a festa dos tabernáculos é uma festa que o povo de Israel comemorava para justamente se lembrar da sua jornada pelo deserto, que eles ficaram 40 anos rodando pelo deserto com o tabernáculo de Deus guiando eles com a presença de Deus. E se a gente seguir justamente pela ordem, essa festa vai representar o período em que Jesus vai vir para governar a terra. Que depois que Jesus vem, tem as trombetas, aí Jesus vem e ele estabelece um domínio sobre a terra, um reino sobre a terra. E nesse reino, Jesus vai governar a terra por 1000 anos, que vai ser um governo de paz. E essa festa justamente representa esse tempo que Jesus vai habitar junto com o seu povo, do mesmo jeito que durante a viagem pelo deserto que eles ficaram andando, Deus habitava no meio do seu povo, no tabernáculo ao redor das tribos. Essas são as 7 festas que a gente encontra na Bíblia que os judeus praticavam, e eles ainda praticam, os judeus que seguem firmemente a Torá, e eles praticam essas festas sem o entendimento do que vem depois, ou do que sobre Jesus. Tudo relacionado ao Novo Testamento, eles não têm esse entendimento. Eles fazem essas festas porque Deus falou na Bíblia, no caso deles na Torá, porque Deus falou na Torá que a gente tem que fazer isso. Por quê? Porque sim. E a gente, como cristãos, a gente entende que elas têm um significado muito mais profundo. Elas foram mensagens de Deus para nós, como sombras do Velho Testamento das coisas que aconteceram no Novo e das coisas que ainda estão até por vir, como a gente depois vai ver em Apocalipse. Muitas dessas coisas têm muita relação com o que ainda vai acontecer, que não aconteceu nem até hoje ainda. Então, é isso a aula de hoje, gente. Até mais.